Boa noite, bem-vindos a mais um FM Café. No dia habitual, cá estamos com mais dois convidados, nomeadamente o Pedro Canoa e também o Filipe Ramos. O Filipe Ramos, que é natural de Luanda, posição era médio, formação ericeirense e torriense, carreira, Torriense Sporting Clube Portugal, Marítimo Sport Clube, Vitória de Guimarães, Desportivo de Chaves, Naval 1º de Maio, Atlético Clube Portugal e Clube Desportivo de Mafra. Carreira como treinador, o Mafra, o Real Sport Clube, depois Portugal a nível de seleção sub-16, sub-18 e sub-19. Quanto ao currículo, vice-campeão da Europa, um Mundial de sub-20, que todos recordam com muita alegria, uma Taça de Portugal, uma Supertaça de Cândido de Oliveira e ainda 30 internacionalizações. Quanto ao Pedro Canoa, 43 anos de idade, natural de Torres Vedras, médio defensivo, formação no Sporting Clube Lourinhanense e também no Sporting Clube Portugal. A carreira começou na Lourinhã, depois passou pelo Portimonense, pelo Nastic Tarragona, ainda o Atlético Clube Portugal, o Amora Futebol Clube, o Beneditense, Torriense, Mafra, Fátima, Barreirense, Rio Maior, e depois passagem na parte de dirigente, diretor desportivo do clube da sua terra, onde o viu nascer, no Sport Clube União Torriense. Foi ainda a outra banda, um clube também carismático, que na altura, e joga ainda atualmente na Medideira, que é o Amora Futebol Clube. Estão apresentados os convidados de hoje. Antes de mais, agradecer ao Filipe Ramos, também ao Pedro Canoa. E se nos estiver a ver, ou se estiver a ouvir, era uma pessoa que também estava para poder estar, que era o Emílio Peixe, que realmente são, tanto um como o outro, amigos desse grande jogador também, a que privou tanto com um como com o outro. Desde já, então, o agradecimento da vossa vinda. Estava marcado na altura, antes da pandemia rebentar, se é que me permite o termo, e agora cá estamos para mais este FM Café. Obrigado. André. Boa noite. Filipe, a primeira pergunta é aqui sobre o Canoa, mas vou perguntar a ti. Sempre que o Canoa coloca uma fotografia nas redes sociais, o Filipe vai lá e comenta e diz: sai fruta. E o Canoa responde: tive bons mestres. É verdade. O que é que isto quer dizer? Não, eu primeiro tenho que agradecer o convite, já estava para ser há algum tempo, infelizmente foi andando e hoje conseguiu-se realizar. Eu acho que o nosso colega e amigo Peixe vai assistir a isto com saudades, porque não teve presente. E acerca do Canoa, eu comento porque sou muito amigo dele, não é? Já há muitos anos, como é evidente, temos muita confiança e depois eu digo que sai fruta porque foi a característica que eu sempre vi no Canoa. Ele foi meu jogador, acabou por ser meu jogador, a vida dá muitas voltas, quase que éramos colegas. Eu quando estava no Sporting ele era mais novo, era um menino que vinha da formação com qualidade, conhecemos-nos nos corredores do antigo estádio de Alvalade, de saudades, e depois é a característica que me ficou, e por isso é que eu digo que sai fruta, porque ele era extremamente correto com os colegas e teve um bom professor, como é evidente. Não fui eu, como é evidente, foi o seu Emílio Peixe, e fazia uma dupla fantástica. É por isso é que eu comento só sai fruta, ele sabe porquê. Tanto que ele até fica orgulhoso. Ele não diz, mas fica orgulhoso que eu comento assim. Era essa mesma questão que eu coloco a Canoa. Ficas orgulhoso quando vês o Filipe, o Peixe, ir lá comentar e a partilhar histórias daquela do fruto e ponha 40 metros. É bom isso. Em primeiro lugar, boa noite. Obrigado pelo convite. Sim, eu conheço o Filipe e o Emílio já há muitos anos e foi um privilégio até poder ver os dois jogar, e claro que aprendi muito com eles, e quando digo isso é porque é verdade. Houve muitas coisas que depois que fiz enquanto jogador, que foi influências do Filipe, do Peixe e de outros jogadores que eu gostava de ver jogar. Claro que para mim é um orgulho ter o Filipe e o Emílio como amigos, claro que sim. Mas eu posso comentar porque aquela frase que tu disseste ali, eu meto a 40 metros, quem é que diz isso? Eu. Ele foi meu treinador, ele sabe. Exatamente, ele sabe. Ele metia a 40 metros, é verdade, mas eu vou dizer como é que é. Quando ele arranca a bola,
uma pessoa olha para a bola e vê 40 metros, depois olha, não vemos ninguém nosso. Ele metia a 40 metros, metia era mal. Ele sabe que metia. Não, metia, estou a brincar. Porque ele foi um excelente jogador. A vida é bonita, que deu tantas voltas que ele acabou por ser meu jogador. É verdade. Isto é... E foi um prazer ter E a amizade. no primeiro Verdade. ano dele treinador. Não, E aprendi muito. Eu já tinha na altura, tinha 28 anos, mas foi top. não, e não é só, e tu seres meu jogador, porque nós também aprendemos com os jogadores, jogador com experiência, jogador de qualidade, que independentemente do clube, nós estávamos no campeonato Sim. de Portugal, era um excelente profissional, independente da amizade que tínhamos, conseguimos Separar isto, como é evidente, sim. isso é o mais bonito, a amizade continua e as carreiras vão passando. Oh, Filipe, habitualmente começamos também por aquilo que é a carreira e isso é base também deste programa, é por onde começaram. Ou seja, o Filipe é que no Conselho de Mafra fez a sua formação, nomeadamente no Ericirense, e depois rumou ao Torriense. Coincidência, o Canoa, e a pergunta serve para os dois, Lourinhanense e depois o Sporting Clube de Portugal. Conselhos vizinhos. É caso para dizer que os jogadores, por vezes, que começam nos clubes ditos, entre aspas, mais pequeninos, mais humildes, mas depois também chegam a patamares mais altos. Sim, eu posso responder. Há várias maneiras de chegar ao topo. Há jogadores que vêm logo da formação dos clubes grandes e há outros que vêm da formação de clubes ditos menos grandes e que depois têm a oportunidade e conseguem afirmar-se no futebol português. Eu, acerca do meu começo de carreira, eu comecei na Ericeira, era juvenil. Eu tinha dois colegas que jogavam no Torriense, que era o Carlos e o Rigi, ainda foram meus colegas, ainda jogaram na equipa principal do Torriense, que jogavam nos juvenis também, e no ano a seguir eu fui para o Torriense. O Torriense é um clube que me marcou muito, não é? Como é evidente. Não é? Foi o Torriense e o Sporting, foi onde eu passei mais tempo da minha carreira, e o Torriense, como é evidente, por ser miúdo, pela maneira como cresci como pessoa e como jogador, a oportunidade de ter jogado nos cenas do Torriense, a amizade, o companheirismo, as saudades que eu tenho. Eu outra vez dei uma entrevista por causa do Torriense e uma das coisas que eu disse que é verdade e que tenho extremamente saudades é o regresso a casa na carrinha do Torriense. Pá. É uma coisa que me marcou pelas histórias, pelo convívio e pelas pessoas, como é evidente. É um clube mítico que me marcou e que me vai ficar sempre marcado. Sim, eu tive um trajeto um pouco diferente do Filipe. Eu era iniciado do Lourinhanense quando fui para o Sporting. Depois fiz toda o resto da formação no Sporting. Depois tive como profissional também no Sporting, sempre emprestado, andei sempre emprestado. Cheguei a treinar com o Filipe e com a geração do Emílio Peixe, do Paulo Torres, do Figo, quando era júnior ainda. Depois fui internacional também, mas temos carreiras penso que um pouco diferentes, porque o Filipe, ao ser campeão do mundo, naquela altura não era como agora, mas abre-se outras portas, naturalmente que se abrem outras portas e se calhar o trajeto dele a nível de primeira divisão era inevitável. Eu, por exemplo, nunca joguei na Primeira Liga, apesar que é uma das mágoas que tenho, não ter uma oportunidade de jogar na Primeira Liga, porque acho que o trajeto que tive até ao último ano de Júnior só podia ter uma oportunidade, até podia jogar na Primeira Liga e não dá. E as pessoas acharem que eu não tinha qualidade para jogar, mas pelo menos uma oportunidade eu acho que tinha que ter tido, e é uma das mágoas que tenho na minha carreira não ter tido essa oportunidade. Vamos lá chegar a essa parte da frente. Filipe, eu posso comentar já esta parte. Eu sou bom nisto. Eu neste comentário podes dizer. Não, e ele estava a dizer que não merecia uma oportunidade. Disse, mas espera, foi logo melhor não sequer ter. As pessoas decidiram logo antes. Escusamos de dar. Não, é para não ser pesada a entrevista. Assim é Filipe, tivemos cá a lenda José Coceiro no programa e ele falou-nos de uma história. Que isto foi em off que ele falou a história, mas nós guardámos aqui para fazer a pergunta. Há uma história da estreia do Filipe na primeira equipa do Torriense contra o Beira-Mar, e há um jogador que Dom Paulo Campos que vê um menino novo e dá-lhe uma chamada fruta, e o Coceiro diz que naquela altura olhou para a Margaça e temos que proteger o Filipe, e logo a seguir o Filipe vai de sola, mete o Paulo Campos no estaleiro. Mentira. Como é que eu vou comentar isso? Não, a questão é... Não acredito. A questão é,
foi esta personalidade e este não ter medo daquilo que é o jogo que fez com que tivesse essa carreira que depois tiveste a partir daí? O não ter medo de... Era um jogador mais velho, respeito, mas depois em campo somos todos iguais? Sim, mas eu fui conectado, como sempre, como um jogador agressivo, não é evidente. Eu tive muito agressivo, pronto. Eu tive coisas boas durante a minha carreira, mas também tenho a noção clara que perdi algumas coisas pela minha impetuosidade. Sempre foi uma das características, tem a ver com a minha personalidade, e é uma história gira, porque eu comecei a jogar com o Coceiro, com o Margaça. Nós tínhamos excelentes equipas na segunda divisão, o Torrense, e o Paulo Campos era um jogador já feito e que fez uma boa carreira a nível nacional, e foi uma história gira, não é? E eles contam, eu lembro-me. Não posso comentar o resto porque... Já não tens fruta nessa altura? Epá, não foi bem fruta. Estavas a aprender? Estava a aprender. Eu tinha bons professores, o Biguetti, o Coceiro, já viste. Não, mas é uma história gira, é aquilo que nós levamos da Quem é que vida. dava mais fruta? Quem é que dava mais fruta dessa equipe? Era o Biguetti. Era o Biguete, central. Não, o Brás. O Brás. Eu joguei com o Brás, pá. O Brás conseguia tirar-lhes cada membro do corpo. Tirava primeiro uma perna. Se o Brás estiver a ouvir isso, vai dizer que o gajo é maluco. Não, mas foi com essas coisas que eu recordo com saudades. Primeiro, a maneira como as pessoas, como os mais velhos nos protegiam e defendiam, neste caso no Torrense, a história do Zé Coceiro e do Margaça. Como é aquilo que depois nós, quando fomos mais velhos, fizemos com os mais novos. E depois tem a ver com a minha personalidade e com a minha impetuosidade, como é evidente. Fez-me ganhar algumas coisas e fez-me perder outras, mas parece-me que ganhei mais que o que perdi. Tem sido assim. E há algo que ganhou que, acima de tudo, vai marcar a história como jogador. Falou há pouco em off, faltava aqui no nosso currículo que era o vice-campeão da Europa, mas depois o Mundial de Sub-20. Isso foi algo que marcou a sua carreira, nomeadamente Mundial na Arábia Saudita. Faça-nos aqui uma resenha daquilo que foi esse Mundial, dentro das 4 linhas, depois fora dela, com a conquista da taça e a chegada a Portugal. Não foste expulso? Não. Baixo amarelo? Levei. Tive um jogo de castigo. Foi o único jogador que teve um jogo de castigo. Por coincidência foi o jogo que perdemos. Já viste? 3-0. Não jogaste? Claro, estava castigado. Agora eu quero que tu penses. Pode ter a ver. Pode ter a ver. Pode ter a ver. Não, antes de chegarmos ao Mundial, nós tínhamos feito uma excelente carreira já na geração. Eu, como vocês sabem, eu fui à seleção vindo do Torrense, não é? Eu e o Tozé, acho que eu me lembro, éramos os 2 jogadores que não éramos dos clubes grandes. O Tozé era do Leixões na altura e era o capitão. Nós já tínhamos perdido o Europeu, tínhamos chegado à final e perdemos no prolongamento com a Rússia, perdemos 4-1. E depois o Mundial no meu entender agora, é o que marca o paradigma da mudança do futebol português para nós. Nós, felizmente, conseguimos ganhar, as pessoas começaram a acreditar que o jogador português podia conseguir ganhar e podia se afirmar não só no futebol português, como também depois a nível europeu, embora já na altura tivessem saído alguns jogadores para o estrangeiro, jogadores fora de série, agora saímos, felizmente, muito mais e vice-versa. É um marco fantástico que ficou na minha carreira, eu guardo com orgulho. Nós, quando fomos campeões do mundo, não tínhamos sequer a noção de o feito que conseguimos. Eu, no meu entender, só tive noção quando chegamos ao aeroporto de Lisboa e a quantidade de pessoas que estavam à nossa espera, é que nós tivemos a noção do feito que tínhamos conseguido, porque lá estávamos na Arábia, num país diferente do nosso, num país mais fechado, como é evidente, ninguém acreditava que nós fôssemos capazes de ser campeões quando saímos daqui, exceto o professor Carlos Queiroz e a equipa técnica e a federação, que sempre nos disse que era possível. Nós já tínhamos tido bons resultados e como é evidente, é o orgulho da minha carreira, independentemente depois de outros títulos que ganhei, também não ganhei muitos, infelizmente, mas ser campeão do mundo foi aquilo que eu vou guardar eternamente e felizmente que o meu filho consegue ler e os meus netos e os meus bisnetos vão conseguir ler sempre. Porquê? Porque é um marco, como é evidente. Filipe, falou no Queiroz. Portugal vinha de uma ressaca do Saltilho, ali naquela... Pois, eu era novo, não tenho bem essa noção, mas lembro-me de ver aqui, e de ler. E a pergunta, já vais perceber aqui a lógica. Vinha de uma ressaca do Saltilho que foi uma imagem da má organização federativa. A estrutura que há hoje na Federação, se andarmos para trás, tem lá na base Carlos Queiroz e toda a campanha que foi feita a partir do vosso título de Riad?
Eu não consigo dizer isso. A estrutura que temos hoje montada na Federação é uma coisa Exato. do alto O Conselho nível. disse que era das melhores. É uma coisa... As pessoas têm que ir à cidade do futebol, ver, aperceber-se, porque temos uma estrutura fantástica a todos os níveis, pelo excelente trabalho que o Presidente tem vindo a desenvolver e as pessoas que o rodeiam, como é evidente, e as decisões que têm tomado, e neste caso o Zé, que foi meu colega, que é o diretor técnico agora da Federação. Mas mudou o paradigma. Eu acho que depois de termos sido campeões do mundo e depois os de 99 também voltarem a ser 2 anos depois, 91, que é a geração do Peixe e do Figo, aí foi a mudança completa, foi eu acreditar no futebol português, como é evidente, até pela aposta que depois, eu falo por mim, a minha carreira subiu muito, eu tenho a noção clara que podia ter chegado a um clube grande, como o Sporting, como é evidente, se calhar não tão rápido, como é evidente, e que teve um marco, como é lógico, ter sido campeão do mundo. Eu, depois de ter sido campeão do mundo, eu chego a Torres, eu acabo a época, e no ano a seguir eu vou para o Sporting, como é evidente. E já lá vamos a esse salto daqui a pouco, Canoa. Aqui o que o Filipe está a dizer, a partir daí a formação começou a ser vista com outros olhos. Concordas que a tua geração de formação do Sporting foi uma coisa incrível, se calhar sem paralelo até hoje, da quantidade de jogadores com qualidade que saíram naquela fornada? Nós vemos as fotografias e eu vejo aquele 11 dos juvenis e júniores, identificamos todos, sabemos todos que eles são, porque foram todos alguém no futebol. Sim, isso foi uma geração que começámos a ganhar logo nos iniciados. Fomos campeões nacionais de iniciados, juvenis e júniores. Essa noção que foi talvez a melhor fornada em termos de número de quantidade e qualidade. Sim, mas também tínhamos noção na altura, que estávamos a viver isso, que não havia um aproveitamento e as pessoas não olhavam para nós como o futuro próximo. Exato. Era um bocado, tomavam decisões um bocado para não haver grandes ondas, Eu lembro que fomos campeões de júniores e na altura as pessoas estavam no Sporting, isto não é crítica, foi as decisões, foi o que aconteceu, criaram uma equipa B um pouco para dar mais um ano a jogadores que tinham sido internacionais. Desculpa lá, o Canoa, podias ter desligado o teu telefone, pô. Eu desligo, deixa estar. Desculpa lá. Isto é o Filipe. Amor de Deus, o Canoa, estamos numa entrevista séria, com pessoas sérias, está a tocar o teu telefone. Peço desculpa pelo Canoa. E então nessa altura foi criada a equipa B no Lourinhanense. Foi criada a equipa B no Lourinhanense um pouco para não criar ali grandes ondas com os sócios, porque nós ganhámos tudo, ganhámos os jogos todos praticamente. Estás a ver? Torneios internacionais. Desliga isso. Não é meu, é o teu. Eu não sei desligar porque é o teu, pô. Desculpa lá, Canoa, eu desligo o teu telefone. Agora... O meu está sem som. E então nessa altura acho que houve uma falta de aproveitamento clara numa geração que, se fosse hoje, por exemplo, iam ter outro tipo de oportunidades, claramente. Quem era a tua geração? Sério, que eu tenho... Nuno Assis, Patacas, Simão, Torrão, Boa Morte, Vargas, Gabriel, que depois jogou no Alverca, Carlos Fernandes, Caneira, Nuno Santos, sim. Guarda-redes. Uma das coisas que tinha aqui era mesmo essa. A ideia que ficou na altura é que o satélite foi criado para não se perder essa fornada, mas também não havia espaço. Sim, muitos acabaram por não ter. Como é que um grupo de jogadores novos ali na Lourinhã viveram a saída do Boa Morte para o Arsenal da Lourinhã? Terceira divisão, segunda B na altura? Não, terceira divisão, subimos à segunda B. E o Boa Morte vai diretamente para o Arsenal? Não, eu muito sinceramente não foi com muita estranheza, porque nós na formação, nos escalões de formação, jogámos contra o Buffon, contra o Thierry Henry, contra o Gattuso, e esses jogadores, quando chegaram a séniores, tiveram a oportunidade para jogar num escalão profissional. E nós fomos para um campeonato completamente quase amador. Por exemplo, o Ricardo Carvalho foi para o Lessa. O Lessa estava na segunda liga. Um exemplo. O Maniche foi para o Alverca estava na segunda liga. Bruno Basto e outros jogadores, o Veríssimo, jogadores da mesma geração. E nós viemos para o Lourinhanense, para a terceira divisão, onde o nível competitivo era muito baixo. Não foi fácil, mas vimos com naturalidade isso acontecer, porque nós jogávamos com os jogadores que estavam no Arsenal, com o Petit, vários jogadores, com o Thierry Henry, que depois jogou, o Thierry Henry, sim, que jogou depois no Arsenal, sim. Vários jogadores que jogaram ao mais alto nível, que jogaram connosco quando tinham 16, 17 anos. Foi natural, apesar de nós estarmos no escalão que eu acho que era amador. A terceira divisão não era
Nós fomos longe na Taça Portugal nesse ano, goleávamos equipas da segunda B, por exemplo. Para teres uma ideia. Que era aquilo. Ó Filipe, voltando àquilo que te marcou, que é o Mundial de Sub-20, para dar também mais alguma sequência daquilo que se passou. Na altura, a equipa com quem foram à final, a Nigéria, eram equipas de grande poderio físico. Acabaram por vencer por 2 vezes. Qual foi aí o segredo para vencer estas equipas africanas, porque eram equipas muito fortes, e nomeadamente, tal como desperta a curiosidade, provavelmente do André e do Bessa também, a situação do golo marcado pelo Abel Silva, é que julgo que há uma história nesse golo que o Filipe, quando vê o golo, põe as mãos na cara, como assim disse, não dava para acreditar. Eu pus? As mãos na cara. Então é normal o Abel fazer um golo, nem no melhor sonho dele. Então isso é lógico. Aquilo foi um milagre de Deus. Ainda bem que foi naquele dia. Não, porque aquilo é um golo. Primeiro, não é normal. Agora se calhar já é mais no futebol. Antigamente não era muito normal os laterais fazerem muitos golos, não é? Durante o ano. Eu acho que o Abel se calhar não tem nenhum golo. Foi o único que fez na carreira, digo eu, sem saber. Comigo não fez nenhum, foi só aquele, felizmente. E é um golo do outro mundo, não é? É um golo que vai ficar na carreira dele, a imagem, o significado do golo que tem, não é? Tudo isso. E você perguntou-me como é que nós ganhamos à Nigéria. A Nigéria, nós jogamos 2 vezes com a Nigéria. Nós ganhamos as 2 vezes. Nós sabíamos que era uma equipa poderosa fisicamente, nós preparamos bem o jogo, o Queiroz estava claramente à frente na altura, muitos anos no futebol, nós preparamos bem o jogo, sabíamos como é que podíamos ganhar e correu naturalmente. Aliás, eu tive, no outro dia passou na RTP Memórias já há algum tempo, e eu por acaso estive a ver o jogo e eu não tinha a noção, porque se calhar não vi com os olhos que vejo hoje, não é? Nós víamos com os olhos do jogador, hoje vejo diferente, nós fomos claramente melhores, acho que o resultado, não é? até podia ser mais dilatado, e o golo do Abel é um golo do outro mundo. Aliás, o Abel até tem uma história, porque quem nos cumprimentou na final foi o Pelé, né? E ele aproveitou, porque eu não acredito que ele tenha dito isso, né? Ele aproveitou e disse que já tinha dito ao Pelé que ia fazer um golo igual a dele. É uma brincadeira, o Abel. Não, o Abel disse isso, por acaso deu uma entrevista noutra vez que disse que já tinha dito ao Pelé. Eu não ouvi, eu estava ali ao lado e não ouvi nada. Que ele ia fazer um golo igual ao dele. Mas felizmente também tivemos a oportunidade de conhecer na altura o Pelé, não é? Como é evidente, era um senhor do futebol que nos cumprimentou antes do jogo. Filipe, como é que é sair de um clube da 2ª Divisão, em Torres Vedras, e já dizemos aí ao fim, ir de autocarro para Lisboa, para um clube que luta por ser campeão? Como é que isso hoje em dia era impossível, temos noção disso? Não sei. O scouting é mais cedo e é difícil essa situação. Mas ainda acontecem. Olha, o Jota está no Liverpool e jogou no Paços de Ferreira. Certo, mas o scouting hoje em dia aqui em Portugal é um pouco mais apertado. Mas o scouting é apertado, se calhar os melhores jogadores saem para os melhores clubes logo, mas há miúdos que fazem o percurso por fora, mas há mais facilidade e que chegam de júnior para sénior e se calhar às vezes têm mais facilidade em entrar nas equipas do que nos clubes. O nosso futebol evoluiu muito. As condições de trabalho, o exemplo do Braga tem umas excelentes condições de trabalho, né? Tem uma academia fantástica, tirando os grandes, o Guimarães também, o Rio Ave, todos os clubes naturalmente apostam claramente na formação. O futebol a nível qualitativo deu um salto enorme. E você perguntou-me como é que era possível, se era possível agora. É a minha carreira, na altura não tinha carta, eu tinha que ir para o Sporting, morava em Mafra. Já tens carta? Já, até de mota. Mas não, não sabia que tinhas carta? Naturalmente. É difícil de perceber, mas a vida é assim, nós temos de fazer sacrifícios para conseguir os nossos objetivos. Só alguém com esta personalidade que o Coceiro falava é que era capaz de ir de um clube de 2ª Divisão para um clube de luta pelo título e ficar, não ir logo emprestado e ficar ali e inserir-se num plantel que tinha muitas estrelas da altura. Tinha que ter esta personalidade que o Coceiro falou, não ter medo de encarar ninguém. Nunca tive a ver com a minha personalidade, não consigo explicar, tem a ver com
comigo, sou eu assim. Por acaso é giro, porque o Sporting nesse ano fez um protocolo com o Atlético e houve muitos jogadores, o Marinho, que é nosso amigo também, o Amaral, foram o João Pinto, não é o João Vieira, o João Manuel Pinto, o João Oliveira também, e eu felizmente a decisão foi ficar no plantel, como é evidente. Canoa, o dia 9 de 4 de 93 provavelmente deve ficar na tua memória. Foi o casamento dele. Na memória dele só isso. A tua primeira internacionalização. Sim. Ou seja, Com a Espanha. Jogaste sub-15, sub-16, foi sempre titular nessas seleções e tiveste como colegas também, nomeadamente o Freixo, que jogou no Boa Vista, foi campeão por esse mesmo Boa Vista também, depois o Maniche e ainda o Fernando Meira. Foi algo que te marcou essa primeira internacionalização? Sim, claramente, jogar pela seleção, o Filipe sabe, jogar pela seleção nacional é um orgulho enorme podermos fazer isso e podemos desfrutar, porque acho que é o ponto mais alto que existe, é poderes representar o teu país no futebol ou noutra modalidade, pá, e eu consegui fazer isso, consegui concretizar esse sonho, pá, que foi um momento marcante da minha carreira, e poder ter jogado no Sporting também, em simultâneo, jogava no Sporting e à seleção, isso era o top. Filipe, Sporting, há aqui uma quantidade infinita de perguntas para fazer, vou fazer duas, uma mais difícil e outra aqui de curiosidade de ser feita. A primeira, a mais fácil de fazer, o Sousa Sintra, quando despede o Robson e vai buscar o Queiroz, há uns anos explicou que a ideia dele foi, se eu tinha os jogadores campeões do mundo jovens, se eu for buscar o treinador que foi campeão do mundo com ele, tenho a melhor equipa do mundo. Parecia. A lógica dele, hoje em dia, explicado assim, faz sentido perceber como é que se despede um treinador como o Robson em primeiro lugar? Não faz. Nós, jogadores, na altura também não percebemos, e não está em causa sequer a competência do Queiroz, como é evidente, até porque nós já o conhecíamos bem, já tínhamos conseguido ganhar coisas com ele. Está em causa o momento do despedimento e a personalidade que era. O Robson era um excelente treinador e uma excelente pessoa. Não sei se há alguém que as pessoas, e nós temos a noção das entrevistas que as pessoas falam do Robson, falam quase todas, ou todas, com sim, carinho. É consensual. Claro, com carinho e com respeito, por isso não, até perante nós não foi uma decisão, se calhar, na altura, independentemente de ter havido o Queiroz e nós sabíamos que podíamos contar, mas não sei se foi, e passado uns anos nós viemos a saber que não, se calhar não foi, não é passado uns anos, foi num ano, no ano logo, assim, percebeu-se. Se calhar não foi a melhor decisão, mas foi tomada. Nós jogadores não temos que aceitar, como é evidente, podemos não perceber e opinar agora passado muitos anos, na altura não. A saída do Robson marca também o acidente do Sherbakov. Marca. Como é que isso, e era difícil, Difícil. Como é que um grupo jovem, que era tudo uma geração incrível de jogadores jovens, Sherbakov incluído, um jogador que até hoje tem o melhor golo que o Sporting tem com o Beira-Mar, como é que vocês sentiram isso? Porque não era só essa situação de ser um colega de equipa, é que vocês eram todos, a média de idades do plantel era muito baixa. Sim. Ou seja, eram todos miúdos, jovens, primeiros anos. Foi momentos difíceis. Eu recordo-me, eu recordo-me a última frase que o Robson lhe disse, porque nós tivemos um jantar. Exatamente. Jantar de despedida no Guincho, e o Robson disse-lhe: Sherba, vai para casa. E ele não foi. A vida às vezes tem coisas inexplicáveis que nós não conseguimos controlar, mas foi um momento difícil, muito difícil. O Sherbakov se calhar foi dos melhores miúdos que eu tive a oportunidade de jogar e agora de compreender que sou muito mais velho e sou treinador. Ele tinha um potencial incrível, ele podia vir a ser um jogador de alto nível mundial pelas qualidades. Ele estava muito bem, ele driblava, ele tinha sido já o melhor marcador no europeu aqui em Portugal, se não estou em erro. Já foi era ele. referenciado na altura já. Sim, ele tinha uma qualidade incrível e a vida depois não foi feliz. Agora é uma situação marcante para um grupo em que só temos, a maior parte de nós tínhamos 20 e poucos anos, exato, outros mais novos, a geração do Peixe que também estava já, do Figo, do Porfírio, era mais novo, e aquilo foi difícil de suportar aqueles meses a seguir, as visitas, quase todos os dias íamos ao hospital ter com o Sherba. Aliás, o Porfírio, nisso eu tenho que lhe dizer que o Porfírio fez coisas incríveis pelo Sherbatov, foi um amigo até ao fim do mundo que fez por ele na altura com ele internado, e que é uma história trágica para nós que nos marca, infelizmente, pelo momento que o Sherbakov passou.
Canoa, há pouco falávamos aqui que carreira de diretor desportivo do Sport Clube União Torriense e no Amora. Antes de entrarmos no Torriense, falar aqui um pouco do Amora, pela curiosidade de ter aqui, em que privaste um balneário, com o ator Pedro Teixeira. Sim, Não sei se sim, sim. estamos corretos ou não. No Amora, no Teria Amora, jeito no para o Amora futebol? Teria jeito para o futebol? Não, jogava bem, Ou foi jogava. melhor envergar pela carreira artística? Não, acho que ele fez bem em envergar pelo... fez bem. Ele fez Não, bem. mas era um jogador que tem tinha... a situação de também seres treinado como homem da Golgã, o Manuel Galrinho Bento. Não era ele, Não? não era ele, não. Ele foi depois. Aí, essa particularidade do balneário com o Pedro Teixeira. Não, ele na altura era um miúdo que tinha subido dos júniores e era um miúdo que tinha qualidade. Ele tinha alguma qualidade técnica, jogava bem. Agora é que eu vi porque tu também tens jeito para ator. Também tenho. Foi ali Tive bons professores, uma troca de eu experiências. tive bons professores numa Verdade. determinada altura, percebe? Mas eu não sabia que o Pedro Teixeira Não, até jogou comigo, jogou. que eu Era miúdo, já li era que ele miúdo. gostava de futebol, já li, mas não Falo com tinha- ele às vezes, ainda falamos, Oh, Não tinha noção. Canoa, aqui no Torrense temos aqui foram bons anos no Torrense. Sim. E consolidados. Eras um jogador já com experiência e marcavas a diferença ali no Torrense. Há aqui várias questões que se coloca de jogar no Torrense. A primeira porque é que nunca aconteceu a subida de divisão com equipas tão boas que o Torrense tinha naquela altura? Olha, na verdade o que se passou no Torrense nesses anos que estás a dizer, e eu sei que anos é que foram, faltava-nos sempre alguma coisa. Faltou-nos sempre alguma coisa, nunca tivemos as condições necessárias para poder subir divisão. Quando digo condições, ou tivemos alguma instabilidade a nível de direção, que houve uma altura que tínhamos uma comissão administrativa, na época que estávamos a lutar para subir divisão, a direção demitiu-se. Ficámos ali os últimos 3 meses, depois os pagamentos atrasaram, aconteceu sempre alguma coisa que não conseguimos subir divisão. E quando houve grandes investimentos, já num passado recente, foi porque também havia outras equipas melhores que nós, foram melhores. E houve ali grandes épocas. Sim, que ficámos em segundo, só subia um. Quando as equipas ganham, os jogadores destacam-se. E tu eras ali um jogo que se destacava. Nunca houve ali, e lá agora vamos voltar, uma possibilidade de ir à Primeira Liga, Segunda Liga. Segunda Liga, sim, Segunda Liga, eu tive a oportunidade de ir para a Segunda Liga, para o Norte até. Não fui porque o Torriense também quis-me segurar sempre, quiseram-me segurar, eu renovava, a meio da época renovava sempre mais um ano. Porque a aposta também era sempre... Sim, porque eles queriam sempre formar, dar continuidade, e depois eu também era um dos capitães, comecei a ser logo capitão no primeiro ano que cheguei ao Torriense, e eles quiseram-me sempre segurar, e era um clube que nunca disse isto publicamente, era um clube que sempre sonhei jogar no Torriense. Eu jogava no Lourinhanense, mas sonhava jogar no Torriense, esta é a realidade, porque sentia que o Torriense era um clube nacional, um clube com um potencial enorme e que era reconhecido a nível nacional. E os clubes onde eu sonhei jogar, eu joguei no Sporting e joguei no Torriense. E foi os clubes onde eu joguei, tive 10 anos no Sporting e 14 no Torriense. É, 14. Tive 8 anos como jogador e 7 como diretor. E 6 como diretor. Filipe, saíste do Sporting com 27 anos. 26, se não estou em erro, se calhar. Sim, pá, e 26, 27. A partir dessa altura não há assim mais algum objetivo maior, ou seja, mantiveste pelos clubes ali da Primeira Liga, mas nunca houve um salto para o estrangeiro, nunca houve uma equipa, houve o Guimarães, pronto, que era uma equipa que também lutava por outras coisas, mas notou-se que a partir ali do Sporting a carreira, sim, a minha carreira estagnou um pouco, não, foi baixando até. Mas tão cedo, qual foi assim não, aqui? há vários condicionantes para isso. Primeiro, eu tive a oportunidade até de sair para o estrangeiro, nunca se concretizou. Uma altura que estava no Torrense, depois outra que tive no Marítimo. Mas eu tenho noção clara que quando saí do Sporting eu já tinha sido operado 3 vezes ao cruzado e eu agora, passado uns anos, reconheço que a minha carreira foi claramente diminuindo. Eu fui-me tornando não tão bom jogador, tenho que admitir, mais limitado, e foi o que consegui.
o que consegui ser e aquilo que consegui Ele conquistar. tinha medo de jogar, ele tinha Como medo é de jogar fora evidente. também, fora de Portugal tinha medo de Não, jogar. não tinha nada de tinhas medo. Eu não tive muitas oportunidades. O futebol também não dava tantas oportunidades e eu tenho essa a noção. Claro, agora, eu tive o Guimarães é um clube, Sim, uma massa adepta. Grande. Pá. O Marítimo era um excelente clube, pá, bom era. clube, pá, Sim. bom clube para se jogar, e depois todos os outros marcaram, como e acabei por a minha carreira aqui no clube da minha terra, como é evidente, onde eu morava, em Mafra, e que me tornei treinador. É o clube que me marcou, como é lógico. Mas foi o que consegui, dentro das minhas possibilidades e com muita dignidade, que isso é que me deixa satisfeito. O André falou na saída do Sporting aos 26 anos, mas de certeza também recordas-te com alguma nostalgia. Na altura, o treinador que te levou para o Sporting Clube de Portugal foi o Manuel José. Sim. E de certeza que falasses um pouco de Manuel José, mas encontraste grandes monstros do futebol, entre aspas, como o Luizinho, que era selecionado pela Seleção do Brasil, Sim. e, nomeadamente, Carlos Manuel, Paulinho Cascavel e o Bibota Fernando Gomes. Curiosidade ou não, estreias-te em Santa Maria da Feira e depois em Alvalade voltas a entrar também frente ao Feirense e nas duas situações em que sai o Fernando Gomes. Recordar aqui um bocadinho esta passagem? Não, eu joguei com excelentes jogadores, como é evidente, não foi só o Fernando Gomes, mas tive a oportunidade de jogar com o Douglas, com o Silas, da seleção brasileira, com o Valks, que era da seleção holandesa. Não, na altura jogávamos num clube grande, é normal que tenhamos... E depois em Guimarães também apanhei uma geração fantástica. Eu joguei com o Paneira em Guimarães, com o Zé Carlos, com o Soderstrom, o sueco que depois foi para o Porto. Nós tínhamos equipas. No Marítimo apanhei o Edmilson, o Alex, que era da seleção do Canadá, o Carlos Jorge. Eu joguei com bons jogadores. Orgulho-me imenso, não é? Como é evidente, e que na altura eu era miúdo no Sporting e aprendi imenso com os mais velhos e na casa do Bibotador. Eu, na altura, o Gomes era uma referência para todos nós e joguei com o Oceânico, com o Carlos Xavier, não já viu? Eu ainda tive a felicidade de estar no Sporting com o Damas. Carlos Manuel também, não foi? Carlos Manuel, o Damas, grandes jogadores, felizmente. Manuel José, como treinador. Eu gostei. Aliás, eu tenho tido, com todos os treinadores, ou quase todos. Uma história engraçada que tenha do Manuel José. Não, Manuel José, não, tenho a história. Não tenho história. Ele era um treinador rigoroso, gostava das coisas como ele. Eu depois tive a felicidade também de ser treinado por ele no Marítimo, já foi 2 vezes. Não, eu era miúdo, deu uma oportunidade de ficar no plantel, porque me reconheceu qualidade e trabalho. Estou-lhe grato, mantenho amizade com ele. Ele foi uma pessoa marcante para muitos jogadores, é uma pessoa que tem um passado fantástico como treinador, fartou-se de ganhar títulos e que nos marca por isto ou por aquilo. Os treinadores marcam sempre os jogadores, a maior parte das vezes pela positiva e alguns também pela negativa, nem que seja só para não fazermos o que eles nos fizeram. Canoa, se o Filipe não teve aventuras por estrangeiro, tu tiveste ali uma viagem até ao Nastic, em Espanha. Como é que foi essa passagem? Foi muito bom, foi uma altura da minha carreira onde eu queria jogar no estrangeiro na altura, porque toda a gente jogava em Espanha, foi na altura que começou a sair jogadores para a Espanha, para a Inglaterra, e claro, eu era miúdo e queria jogar, foi no meu último ano de contrato com o Sporting e queria jogar fora também e foi um ano de muito crescimento para mim, foi um campeonato completamente diferente daquele que eu jogava, um nível de exigência diferente, mais profissional, condições melhores, foi um ano de grande aprendizagem para mim. Filipe, estávamos a falar há pouco que acabaste aqui em Mafra e passas de um ano de jogador para treinador e encontras também ali o Canoa. Aqui, envolvendo aqui o Canoa nesta pergunta, como é que foi lidar com colegas de balneário no ano e a seguir, sou eu que vos oriento, o sentimento, porque é a primeira aventura com o treinador, qual é o sentimento que se tem quando se encara que... há exemplos de treinadores quando fazem isso, a primeira coisa que tendem a fazer é aqueles mais experientes irem embora, que é para ter algum espaço. Não. No Mafra não acredito que isso fosse possível de fazer ou fosse necessário fazer. Mas como é que é passar de um lado para o outro? É sempre,
Primeiro, a aceitação dos jogadores às vezes não é muito normal. O Porque, Canoa aceitou bem? não, o Canoa veio depois. Foi logo. O Canoa é boa pessoa. Aceitou bem. Não, porque eu acho que os treinadores, por isso é que eu gostei. Sim, eu vim depois. Tu vieste, não foi no meu Sim, primeiro ano. Não, eu fui no teu primeiro ano de treinador. Quando eu deixei de ser jogador e sim, foi no primeiro ano. O que é que eu acho nesse... Estava a descalçar as botas nessa altura ainda falava, tinha muita linguagem de... Não, o que é que eu acho? Mas processo de treino topa, processo de treino, muito bom, treino. As regras têm que estar definidas. Qualidade. Não é fácil a aceitação dos jogadores, porque há uns tempos atrás era colega e agora tenho que decidir sobre a vida deles, o que é difícil. Mas isso é a vida dos treinadores, é tomar decisões. Eu acho que é melhor tomá-las do que não tomá-las, mesmo que às vezes depois à frente nós venhamos a saber que são más decisões, mas têm que ser tomadas. Eu acho que foi natural ali no Mafra. O Mafra sempre foi um clube e se as pessoas analisarem, têm feito boas épocas já há muitos anos. Agora até está a fazer também um bom começo de segunda liga. O ano passado fez um excelente campeonato. Porquê? Porque é um clube organizado, é um clube estável, que uma pessoa que já está lá há muitos anos no Mafra, que decide em prol sempre do Mafra, que gosta de ter boas equipas, que é estável, as pessoas são bem tratadas em Mafra e naturalmente quando é assim torna-se mais fácil para os todos. E se analisarmos, eu antes de mim o Mister que teve lá, o Moia, teve lá muitos anos. Sim, clássico. Por alguma razão, pela estabilidade. Eu também tive 5 ou 6 anos no Mafra, se não estou em erro. E se analisar os treinadores, até muitas das vezes até ficam lá mais do que um ano. É bom sinal. É um clube estável, está a ser um clube, está a fazer boas campanhas. Aqui na a zona oeste, parece-me que neste momento é o clube representativo, não, nem sequer... Mais estrutura, sim, neste momento. Mais estrutura. Mais e por isso, segunda liga. Também. Foi fácil, foi tranquilo. Os jogadores também percebem isso. O Canoa jogava bem, tratou-me bem. Acho que não deixamos de ganhar nenhum jogo por causa dele. Não ganhámos. Taça Portugal, fiz... Sim, foi? Marquei gol de penalti em Silos. E eu deixei-te marcar? Me deixaste, claro. Minha qualidade. Eu não sei se era assim tão bom treinador na altura. O Filipe, nessa altura eu já era um jogador experiente, tinha 28 anos, e deu para perceber que o Filipe ia ser treinador. Não, sério, deu para perceber. Eu depois saí para o Fátima a seguir, mas fiquei sempre com a sensação que o Filipe ia ser treinador no futuro, ia ser um treinador de top. E pode ser, ele agora está a trabalhar na Federação, mas amanhã pode estar no Clube Primeira Liga tranquilo, porque tem know-how, foi jogador de futebol, tem uma linguagem que os jogadores aceitam e a mensagem dele passa. Já passava nesse primeiro ano, porque ele tem um bocadinho de mensagem ainda de jogador. Ele não vai conseguir tirar isso dele. Aquela linguagem de jogador, e essa linguagem é a linguagem que passa aos jogadores. Realmente é verdade. Canoa, como é que, como jogador e agora na parte de dirigente do futebol, como é que vês esta ascensão do Mafra? Já falamos um pouco sobre isso, mas é uma situação... O Mafra tem o presidente, o Sr. Cristo, ali como símbolo. Eu lembro-me um ano em que ele perde a subida à segunda liga na play-off e que diz que vai desistir de subir, que não consegue, e estava um pouco revoltado, mas o que é certo é que ele nunca desistiu. E tem o Mafra a lutar pela subida à primeira liga, o que é uma coisa impensável há alguns anos atrás. Como jogador e como na parte também de dirigismo, também tens conhecimento, como é que vês o exemplo do Mafra? É um conjunto de fatores. Não é só ter bons jogadores, nem ele ser bom presidente. Tem a ver com muita coisa que envolve o clube também. O Mafra é um clube jovem, não é um clube histórico. Não é um clube histórico. Logo, o início do Mafra é no Distrital, teve muitos anos no Distrital, muitos anos na terceira divisão. É um clube que não tem adeptos que interferem diretamente naquilo que é a vida, no dia-a-dia do clube. Isso é um aspecto. Não é um clube eu joguei lá, não é um clube que haja pressão, não há pressão de jogar não há grande pressão de jogar no Mafra. Porque o Mafra não tem... O Mafra, se for à Primeira Liga, um ano destes, se for à Primeira Liga, top. Se não for, se descer divisão, também está tudo bem. Não há ali pressões que por vezes destrói aquilo que envolve o clube e mesmo até o interior, a estrutura. Não existe isso. Depois, o Zé Cristo é um senhor fantástico. Tive a oportunidade, o Filipe também trabalhou com ele, fantástico. Dá estabilidade às pessoas sentem que perdem 2 ou 3 jogos, se for preciso vai ao balneário e dá um prémio.
é verdade. Tem estabilidade, sabe liderar. É um clube estável e isso para mim é o maior segredo do Mafra, é esse. Depois, claro, tem tido boas equipas, tem tido bons treinadores, tem tido bons jogadores, porque sem bons jogadores não consegues. Claro. Mas o segredo, porque assim, o Mafra não é o maior orçamento da segunda Liga, nem pouco mais ou menos. E quando estava na segunda B também não era. Quando subia a divisão, quando subiu com o Luís Ferreira também não era. Só que havia estabilidade, escolhiam os jogadores. Aquilo que nós estávamos a falar há pouco. Isto não é só contratar grandes jogadores. Não é só contratar. O ambiente, a família que existe no balneário, os grupos de trabalho, essas famílias é que ganham jogos e campeonatos. Diretor desportivo, já está há alguns anos. Sim, exatamente. Também. O Quinzé, sim. O Quinzé foi jogador do Mafra. O Mafra ficou, saiu um ano para o Aves, mas voltou outra vez. E tem feito ali um trabalho incrível para dar estabilidade e dar segurança às pessoas que trabalham lá. Já falamos aqui de tantos jogadores hoje e aquilo que vejo também. Não me diga que vai perguntar qual é o jogador melhor que eu joguei. Eu Canoa. No fim vamos perguntar isso. Tenho a curiosidade. No fim vamos perguntar isso. E infelizmente, falou-se no Sérgio Lacov pelo acidente que teve. Vou-te falar de um jogador que provavelmente a vida não lhe correu, ou as coisas não correram como realmente ele entendia, ou provavelmente não teve a mão certa na altura certa. Também. Tu treinaste o Real Sport Clube Massamá em 2009-2010. Tiveste como, por exemplo, jogadores Pedro Mendes, Diogo Amado, Rabiu, André Martins, Diogo Rosado, Wilson Eduardo, Diogo Salomão e Marco Matias. E depois tens aqui Fábio Paim. Mas o Paim só apareceu em dezembro. Não começou logo a época. Tens aqui o Fábio Paim. Sim. E que diziam que tinha uma grande capacidade, qualidade e, acima de tudo, podia ser um grande jogador de top. O que é que eu posso dizer do Paim? Tudo o que eu disser, as pessoas já disseram. Aliás, ele no outro dia deu uma entrevista que ele próprio... Eu joguei com o Paim? O Paim foi um miúdo que tinha um potencial enorme, que cresceu cedo demais e que se tornou numa estrela muito cedo e depois, se calhar, não conseguiu gerir o sucesso que teve tão cedo. Não? Isso depois implicou que a carreira foi caindo, as expectativas vão baixando e às vezes não é fácil. Mas eu por acaso, da outra vez, ele deu uma entrevista que eu acho que ele reconheceu, eu acho que ele voltou a jogar. Como pessoa, ele é um fantástico miúdo. As pessoas às vezes não têm essa noção porque associam só o lado desportivo e não o lado humano. Ele era um miúdo impecável perante o grupo, tudo isso, a nível de trabalho comigo, excelentes relações. Na altura que ele chegou ali, ele vinha do Chelsea, se não estou em erro, depois teve uns meses no Sporting e caiu ali no Campeonato de Portugal. Também não é fácil para ele esta gestão de expectativas e ter tudo tão cedo e depois deixar de ter tudo também tão cedo, não é? Porque ele ainda é novo. O que é que eu posso dizer do Paim? Tudo comigo, ele teve uma excelente relação, ele não jogou sempre, ia jogando também, como os outros, mas eu felizmente fui treinador desses miúdos que fizeram carreira e muitos com boas carreiras e tinham qualidade. Aqui pegando neste... Era miúdo Paim. Era dos mais velhos, mas era miúdo. Os outros tinham 19, 20 por aí, eram séniores de primeiro ano, ele devia ser sénior de segundo ou terceiro. Eu tenho ideia disso. Ele veio do Chelsea, esteve ali no Sporting com o Pedro Barbosa a treinar, depois ele foi para o Real para poder jogar a partir de dezembro. Ele e o Marco Matias. Pegando aqui nesta que a carreira de treinador do Filipe teve sempre muitos jovens ali e por isso é que chega hoje à Federação, à estrutura dos jovens. Tenho aqui uma pergunta, duas aqui, e há aqui uma que se calhar com rasteira, mas vamos tentar lá chegar. Vê se não cai. não é. Tens consciência da importância que é ser treinador? Provavelmente os maiores sonhadores chegam às mãos dos maiores sonhadores do país. Quando chegam à seleção, neste caso agora com 15, sim, com 20... Eles sentem-se os melhores do país e são os maiores sonhadores na carreira que sim, podem vir a ter. Sentes que a tua palavra pode ser importante para esses jogadores? Porque muitos vêm com uma ideia... Sinto, não é a minha palavra. Nós, a estrutura técnica nacional, falamos quase sempre, não é uma só voz, porque nós somos diferentes, como é evidente, as nossas maneiras de liderar são diferentes, mas o conteúdo é quase sempre o mesmo, as expectativas daquilo que eles podem vir a ser que ainda não são. É importante transmitir essa parte. Como é evidente. De casos que são muito bons jogadores aos 17 e aos 19 não vão à seleção. Agora é aí que é a questão. Há miúdos que começam no sub-15 que chegam ao sub-20. Há miúdos que começam no sub-15 que já não vão ao sub-16. E há miúdos que entram ao sub-19 e são internacionais. Agora aqui a questão... que cada um faz o seu percurso. Como é lógico, nós gostamos que eles comecem no sub-15,
e acabem na seleção A. É muito difícil, mas só depende deles e do rendimento que tiver. Agora, a gestão das expectativas é que eu acho que é uma coisa que é fundamental, não só por nós treinadores, em casa, começa pelos pais, essa gestão de expectativas, e por todas as pessoas que os rodeiam, dos treinadores dos clubes, agora também os miúdos e empresários muito cedo, todas essas pessoas que envolvem na carreira e que os fazem crescer, têm que saber que as expectativas pode ser um mal. E eles têm que conviver com isso, passo a passo, sabendo que é difícil. Nós fartamos de dizer, quando eles chegam lá ao sub-15, que é fácil fazer o teste. Com a net agora, com as novas tecnologias, com a internet, eles conseguem ver gerações antigas. Eles por exemplo, a geração do Ronaldo, no exemplo, eu não tenho noção, não tenho esses dados, tenho em casa. Quem começou no sub-15 e quem chegou à seleção A? É fácil, se calhar poucos. Exato. Então, eles logo aí vêm, começam 48. Se chegar só um à seleção A, vale a pena. Por isso, eles que vêm nesse percurso, quando chegam lá, o que é difícil, o funil é muito apertado cá em cima. Há aqui um companheiro também da estrutura e um grande amigo, vocês já falaram aqui, que é o Peixe. Sim. O Duarte falou do Paim, eu acho que o Paim é um dos casos que tenha que se dar, porque o Paim nunca chegou a ser jogador. Foi um projeto de jogador que nunca deu, mas o Peixe é um exemplo de que foi, aos 20 anos, o melhor do mundo, na posição dele e no Mundial. Eu tenho que reconhecer isso. É verdade, pá. Eu tenho mesmo que... Vocês na estrutura, custa-me, mas tenho que reconhecer. Costumam usar o exemplo do Peixe. Não é que o Peixe não tenha tido uma carreira, que teve uma carreira ótima. Jogou nos três grandes. Jogou nos três grandes. E em Espanha, no Sevilha. Agora, a carreira que ele podia ter tido, se tivesse tido outro tipo de oportunidades, outro tipo de seguimento, costumam usar esse exemplo para lhes dar não, costumamos usar exemplos mais recentes, porque eles muitas das vezes, os miúdos, não têm noção de que nós jogamos, que atingimos, que fomos internacionais que jogamos em bons clubes, porque já foi há muitos anos. Utilizamos, se calhar, alguns exemplos logo nos miúdos que passaram aqui e que não tiveram sucesso. Olha, eu dou-lhes muito o exemplo. Olha, foi o jogo aqui na Malveira. Nós éramos sub-16, um dos nossos capitães era o miúdo do Sporting, e ao sub-17 teve uma lesão grave no joelho, ao sub-18 deixou o futebol. Capitão da seleção, capitão do Sporting, Tiago Neto. Um miúdo que jogava muito bem, pivô defensivo, foi internacional aqui, com a Noruega, aqui na Malveira. Primeira vez que a geração dele veio aqui. Ao sub-18 deixou o futebol. Essas são as coisas que nós não queremos que aconteçam, né? Mas que podem acontecer. Por isso é que eu acho que eles, aos sub-15, aos sub-17, aos sub-18, aos sub-19, ainda não são jogadores. A carreira será feita quando tiverem 30 e tal e olharem para trás e verem aquilo que conseguirem, não aquilo que podem conseguir. Isso... E pronto, vamos falar do Peixe. Sim, é melhor. Ele não veio, mas vamos falar dele porque ele é bom. É comum a ambos e foi um jogador de topo mundial em Júnior e no início de sénior no Sporting. Ainda há pouco falámos, tão depressa jogava a central como jogava a trinco e fazia tudo muito bem. Ou não? Mas era um ótimo jogador. Era, sim, senhor. Que imagem é que têm do Peixe e o que é que poderiam dizer sobre a carreira dele? Podia ter sido muito mais? Eu falo já. Eu acho que as carreiras podem sempre ser mais, não é? Como eu, quando olho para a minha, eu acho que podia ter conseguido mais qualquer coisa. Por isto ou por aquilo, não consegui. A nível do Peixe, eu vou falar só da amizade, que é para você não me obrigar a falar do futebol, para eu não dizer a imagem que ele nem está presente para se defender nem nada. Comigo, nós estamos na estrutura técnica, ele é dos mais velhos da estrutura técnica nacional, se não é o que está há mais anos, eu acho que ele já está há 13 anos na federação, sim, 13, isto passa a correr. Como jogador atingiu um nível fantástico, ele foi considerado o melhor jogador do Mundial, como é evidente, e a imagem que tem dele é que é um excelente jogador, se calhar podia ter atingido mais qualquer coisa na carreira, conseguiu jogar nos três grandes que não é fácil. Agora, a minha opinião sincera, vou deixar o Canoa, a imagem que tenho do meu grande amigo Emílio. O Emílio, eu não considero que ele tenha feito uma carreira até por baixo. Eu acho que o Peixe chegou... mas há muita gente essa ideia. Sim, há muita gente que até se esqueceu um bocado do Peixe. O Peixe. Nos três grandes e no Sevilha... Eu acho que o Emílio só lhe faltou jogar num grande clube fora de Portugal. Era aí que... Porque o reconhecimento aí é diferente. Faltava-lhe ter esse reconhecimento. Eu acho que ele jogou num grande clube em Espanha, jogou no Sevilha, não é? Um jogador que joga no Sevilha, que é um grande clube espanhol, joga no Porto, no Benfica e no Sporting, fez uma carreira de altíssimo nível, internacional lá. Ele aos 18, 19 anos era titular da seleção A.
Acho que e era um jogador e era uma referência para mim. Há muita gente que diz, tu imitavas o Peixe. Não. Eu era um jogador que eu gostava de ver jogar, como gostava de ver jogar o Filipe. Eram jogadores que jogavam. Não quero comparações com o Peixe. Jogavam na minha posição. E eram jogadores que eu aprendi a ver jogar, a ver eles jogar. Aprendi, ia ver treinos, ia ver jogos e aprendi muito com eles. A questão aquilo que eu falava era que se nós formos ver aquela geração campeã do mundo de Lisboa, Figo, Barcelona, Real Madrid, Inter Milão, Rui Costa, Fiorentina. Eu acho que ele tinha que ter essa oportunidade. Peixe parece que não conseguiu neste. Ele teve não é que não algumas lesões, ele teve ali algumas lesões por algia, não teve esporte, este reconhecimento porque também era um pilar e foi o melhor de todos naquela geração. E é daí que eu falo, faltou-lhe aí esse reconhecimento de um clube grande. Podia ter tido uma oportunidade, tinha qualidade para ter uma oportunidade num grande clube. E as decisões, ele se calhar optou por ficar. Se calhar até nem quis, ele se calhar até nem foi uma opção dele, eu também não sei, não tenho esse conhecimento. Também não tenho essa noção, agora sei que foi bom jogador. E aprendeste com ele e digo-te... Não, comigo não. Vocês influenciaram na minha maneira de jogar também? Não. Aprendeste com ele, diz isso, aprendeste com ele que eu não quero ficar conectado à tua aprendizagem. Daqui a uns tempos vou na rua e o Canoa só dá fruta e por isso aprendeste com o Emílio, é diferente. Foste expulso 12 vezes. Não foi nada, fui expulso, foi de casa. Filipe, nós também costumamos de ouvir umas histórias engraçadas, de certeza que também as tens. Marinho Pérez, ou até Mário Wilson, também foi foi meu treinador, felizmente. Mas é aqui uma situação mais séria. Hoje chamam-lhe a rainha do futebol, que é a Taça de Portugal. Foi um troféu que também venceste, nomeadamente a sensação de subir à tribuna e ir receber o troféu depois do jogo jogado. Foi contra o Marítimo, afinal. O Yardanov fez os 2 golos, eu entrei, foi suplente e entrei. É uma sensação única, não é? Aquilo é o expoente máximo do que é o futebol português, não é? A Taça de Portugal. É o mítico Jamor, foi no Jamor, é um campo mítico. Eu já tinha tido a oportunidade de ser internacional no Jamor, a minha primeira internacionalização foi no Jamor também. Por isso é uma sensação maravilhosa, a festa a seguir. Nós termos ganho a Taça de Portugal foi fantástico. Mas curto para a melhor equipa do Sporting dos últimos 30 anos? Curto. Voltando agora para trás, ganhamos muito pouco para a qualidade dos jogadores que tínhamos. É verdade isso. Ganhamos uma taça e uma supertaça. Muito pouco para a quantidade de bons jogadores que o Sporting teve nessas gerações e as fantásticas equipas. Eu tive o prazer de estar num plantel em que a equipa era Figo, Balakov, Peixe, Valks, Cadete, Ponta de Lança, Yardanov. Isso era incrível. E não ganhamos. Eu perguntei e gostava de saber, e o André, certeza também com curiosidade, e todos têm, porque há sempre histórias engraçadas. E nós gostamos também de nos divertir um bocadinho. Marinho Pérez, Mário Wilson, Manuel José, Marinho Pérez. O do Mário Wilson eu tinha uma do Sardinheiro. Pá. O Sardinheiro tinha uma história muito gira no Torrense. O Sardinheiro detestava jogar a médio ala. Eu era puto ainda, mas eu depois ainda fiquei com amizade com o Sardinheiro e foi de uns jogadores que eu mais me marcou porque eu achava que o Sardinheiro tinha uma qualidade já na segunda divisão. Ele veio da formação do Benfica, se não estou em erro. Era médio centro, mas o Mário Wilson punha-o na esquerda. Epá, ele testava, pá, sabes, que ele regia para o jogo. E então ele jogava sempre por dentro, estás a ver? Sempre ele dizia sempre assim, eu ala. É só até o árbitro apitar. Vinha para dentro e depois ele dizia assim, eu se estiver a jogar bem, ele nunca me tira. E é verdade. Estás a ver o quê? E o Mário... Passos. O Mário Wilson foi uma figura. Eu tive a felicidade de treinar o neto dele, o Wilson. Esteve no Braga. E uma vez uma vez ele foi internacional no Sintrense e o Mário Wilson foi ver o jogo dele e eu tive a oportunidade de o cumprimentar. E ainda se lembrava de ti? Passado muitos anos. Lembrava. O Mário Wilson foi dos treinadores que me marcou pela envolvência da pessoa, pela personalidade, pá, pelo carisma espetacular. Ao contrário, o Marinho Pérez... Não, o Marinho Pérez marcou-me, mas... E muito, temos N de histórias, não podem ser contadas, não é? Mas temos... Deve haver aí uma, certeza, que pode ser mais temos muitas histórias. Olha, lembro-me uma, gira. O futebol tem coisas incríveis e difíceis às vezes de explicar. Nós, contra o time em Saara, jogávamos para a taça UEFA e fizemos estágio. Ao lado do autódromo havia um hotel. Eu não sei se agora se ainda é hotel ali no Estoril, tinha um hotel. E nós estivemos com ele até às 5 da manhã na mesa a conversar.
Ele não nos deixava ir dormir. E ganhamos 7-0 ao time Soar no dia a seguir. Incrível, não é? E nós íamos, isto amanhã temos jogo. Fica, queres jogar amanhã? Fica! E nós, queremos mesmo. Incrível. Quem jogava no time Soara? Lembro o Timófte. Sim. Timófete. As voltas que a vida dá. Eu lembro-me disso porque há uns tempos fui ver as fotografias e encontrei uma fotografia do Timófete. E é uma história gira porque às vezes um gajo, e temos que passar, temos que nos deitar cedo e ganhamos 7-0. E fomos lá e perdemos 1-0 e deitamos cedo, nessa altura. E perdemos 1-0 da Taça UEFA. Não, mas foi um treinador com uma dinâmica de grupo fantástica. Ele agora até está a passar um mau bocado, infelizmente. E aproveito para lhe desejar as melhoras e corra tudo bem. O Mário Pérez jogou no Barcelona, as pessoas às vezes não têm noção da qualidade que ele teve. Ele jogou no Barcelona, era o central do Barcelona. Sim. Ele não tinha cana do nariz, ele dizia sempre assim: central que se preze não tem cana do nariz, não. E punha-se o nariz e colava aqui. Dizia isto. Primeira, vou na nuca. Depois é que jogo. E é verdade isto. Não, ele foi carismático, temos histórias fantásticas dele. Muito boa gente. Canoa. Eu vou pedir também uma história, mas vou pedir uma história específica aqui de um jogador que jogou contigo em 4 clubes diferentes. Que tem tanto cabelo como tu, mas antigamente tinha muito cabelo. Sabes quem é que eu estou a falar? Esteves. E o Esteves é capaz de ser dos jogadores que aqui é uma opinião pessoal. Central. Aqui é uma opinião pessoal. O Esteves, julgo que ficou muito preso aqui a Torres e Lourinhã e podia ter sido. Podia ter sido. Porque era um central incrível. Também se calhar. E era um colega incrível. Não, dava fruta, mas jogava bem, passava bem. Eu lembro-me dos tempos. Então, só que ele também tinha uma faceta que ele no balneário era incrível. Sim. Tens alguma história? Não, tenho uma com o Pedro Alberto, um jogo em casa com o Caldas. Na bola de saída, o Pedro Alberto dá-me uma solada a mim. E eu fico a discutir com ele, aí 2 ou 3 minutos, e foi canto contra nós. E o Esteves pergunta-me o que é que estava a passar, e eu disse: já viste o que é que esse gajo me fez? E mostrei-lhe, estava com os pitões marcados na perna. O Esteves agrediu logo o Pedro Alberto. Logo. Sim, mas ele não precisava porque era uma questão de tempo para tu empatar. Sim. Assim que o Pedro Alberto levou dos Esteves e passava um bocado. O Esteves ficou tatuado com o teu Z de zorro. O Esteves, o colega fantástico dentro do campo. Incrível. Top. Ainda incrível. Ele também tem barrigamos aquilo ali. É um jogador que faz aquilo que tu dizias há pouco, faz a união, faz o balneário ser muito. Sim, balneário 5 estrelas com ele. Sim. Seja qual for, seja ele recente no clube, seja ele. Sim, faz uma integração logo de quem chega. E... Quantos anos é que ele jogou no Torres? Ainda jogou há muitos anos. Jogou. Ele jogava. Tive com ele depois no Fátima, no Barreirense, no Lourinhã. Ele é daqui. É de Labrogeira. Não sei onde é que é isso. É perto de Torres? Sim, para o lado da Alenquer. Canoa, no Torrense chegaste também com o Marçal. Sim. Ele na altura, ele veio depois do Lyon. O Lyon foi o primeiro lateral e depois foi o Marçal, não foi? Sim. O Lyon já era bom na altura e foi para o Ramos, mas depois o Marçal aparece aqui. Lateral direito. Depois aparece aqui o Marçal, outro lateral também. Queria dessa opinião sobre a questão do Marçal e se te recordas, ele sai do Torrense a meio de uma época e a subida de divisão fica comprometida aí. Tens ideia dessa... Sim, mas não creio que não ficou comprometida por isso. Mas foi uma quebra, ou seja, já se via na altura que ele era jogador. O Marçal quando chegou... Que era um achado que estava ali. Sim, o Marçal quando chegou, claramente que se viu que não era um jogador para jogar nesta divisão, era um jogador para jogar numa Primeira Liga, um campeonato profissional, claramente. Era um lateral que dava muita profundidade no corredor, um lateral que jogava no corredor todo, ele defendia e atacava. E muito boa qualidade técnica, percebia o jogo como ninguém. Ele é escolas do Grêmio que normalmente são muito bons jogadores, e via-se logo que ele ia ser, que ele ia ter uma carreira na Primeira Liga como teve e está a provar a qualidade que tem. Uma carreira e boa, não é uma carreira qualquer, uma excelente carreira. Ele está num excelente clube. Filipe, a gente já falamos aqui de vários treinadores e provavelmente há um que dizem que foi dos melhores treinadores que teve em Portugal. E chamava-se Sir Bobby Robson. Era um senhor, era um entendido, era um homem da matéria. Já falamos aqui de uma forma supérflua, já falamos também de Carlos Queiroz.
Ser Bobby Robson era mesmo um senhor. Era um senhor. A imagem que eu tenho do Bobby Robson foi quando nós fomos fazer um jogo a Newcastle, um jogo de treino, e a recepção que ele teve. Ele era um ídolo no caso. Fogo, Tem uma estátua. Uma estátua. Aquilo foi uma coisa... Nós jogadores pensávamos que tínhamos alguma importância. Ao pé dele, a Newcastle, não. Pá, um senhor. Foi admirado a multidão. Tem uma estátua dele lá, não é? Aquilo é uma Tem uma estátua no estádio. espetacular. Foi um senhor fantástico a todos os níveis. Bom treinador, educado, a maneira como geria. Toda a gente do clube, não é só os jogadores, para toda a gente. Pá. Nós éramos miúdos na altura. As regras, a maneira como ele queria que nós tivéssemos na vida, independentemente da idade, de jogar num clube grande, o que era para ele isso. Ele já tinha treinado excelentes jogadores e excelentes clubes. Seleção inglesa, não é? A seleção inglesa, e depois quando nós fomos a Newcastle nós tivemos realmente a noção do que é ser Sir. Exato. Essa que é a grande verdade, foi fantástico. É um dos treinadores que toda a gente é consensual, toda a gente diz bem e que me marcou, como é evidente. Canoa, a carreira de futebolista também tem o seu término, e a tua teve. Depois envergaste também pelo dirigismo como diretor desportivo. Surge a hipótese de ser alguém que é muito amigo teu, que é o Patacas, que também na altura era diretor desportivo no Nacional da Madeira. Foi ele que te incentivou para esta área do dirigismo? Não. Aliás, eu começo a ser diretor desportivo a meio da época que o presidente na altura do Torriense, o Joaquim Carlos, falou comigo e disse-me que eu ia ser diretor desportivo do Torriense, mas não me disse quando. E houve um dia depois no jogo do Mafra, Perderam. perdemos 1-0. Normal. Era o treinador do Mafra, não era o treinador do Fui Mafra, jogador em campo nesse jogo. mas era o treinador do Olha, Mafra. saí em grande. Normal. E no dia seguinte ele chamou-me e disse que eu ia ser o diretor desportivo. Pá, para mim foi um choque, que eu não queria ser diretor desportivo naquela altura, nem queria ser diretor desportivo, queria jogar, queria ficar como jogador que eu queria jogar, queria estar no Torriense. Agora, eu já ajudava o presidente em alguns negócios, essa é a realidade. Por isso, ele, quando o Brito foi para o Gil Vicente, com o Paulo Alves, com a ida do Marçal para o Nacional, também foi, aí é que eu tive que falar muito com o Patacas, e o Patacas ligou-me várias vezes para perguntar como é que era o Marçal e se o Marçal podia jogar na Primeira Liga. E eu, como já tinha ajudado o presidente a fazer alguns negócios no Torriense, ele houve um dia que me chamou-me e disse: vais ser diretor desportivo amanhã. E eu tinha 35 anos, ia dizer o quê? Ia dizer que quero jogar mais 10 anos. Não, aceitei, e depois a minha continuidade como diretor desportivo tem a ver com me sinto-me útil. Enquanto a gente se sente útil num cargo, sentimos que estamos a ajudar, continuamos e depois motivamos e temos motivação para o dia-a-dia. Canoa, é difícil ser diretor desportivo num campeonato tão instável como é este CNS? Neste momento mais. É difícil. Sim, nos momentos que nós estamos a viver, sim, muito difícil. Mas tens noção, quando entras num clube do CNS, nunca sabes como é que vai. Na Primeira Liga também é assim, mas sim, aqui sim. Nota-se mais. Sim, não sabes o que é que vai dar até ao fim. Porque há muita instabilidade. É difícil. Sim, num clube como o Torriense nem tanto isso, porque no Torriense evita alguma estabilidade, na altura havia alguma estabilidade. E agora também penso que, pronto, apesar que nos últimos anos tem havido alguma troca, eu também saí, já tiveram alguns diretores, mas num clube como o Torriense acho que é motivador de ser diretor do Torriense ou de um clube histórico, de um clube como foi do Amora, por exemplo, que eu estive no Amora. Também adorei estar no Amora, que é um clube histórico, é um clube que te motiva o dia-a-dia, tem adeptos, um clube com adeptos, onde se vive, bairrismo. Sim, onde o perder a azia das pessoas, quando se ganha, a ver-se a alegria, isso motiva-nos e dá essa pressão, essa adrenalina, é que nos faz também viver com a intensidade do dia-a-dia. Filipe, por acaso tivemos essa conversa, de facto dizemos que Portugal é um país pequeno, à beira-mar plantado, e por acaso tínhamos falado com o Zé Coceiro e foi confrontado nesse sentido na altura. Teve a sua opinião e eu vou-lhe perguntar também a sua. Portugal, país pequenino, mas a nível de formação é o que nós vemos, pois somos campeões da Europa, de seleção A, somos campeões também naquilo que diz respeito ao futsal falando,
e somos campeões também do mundo daquilo que diz respeito ao futebol de praia. Se é trabalho, há pouco o André falava da mudança, do Mundial Sub-20, o que é que isso quer dizer, o que é que representa para si pessoalmente? Não, é um conjunto de fatores. Primeiro, a qualidade intacta que nós temos para a prática dos desportos. Não é só o futebol. Nós acabamos de ver agora o Pimenta, não é? É de louvar, o Pimenta tem 100 medalhas. É uma coisa impensável da canoagem. As pessoas não têm noção da alta competição, o que é ter 100 medalhas. Mas é vários fatores. Nós temos qualidade. Nascemos com qualidade, estamos cada vez a trabalhar mais na formação, melhor na generalidade de todos os clubes, e depois temos feito bons resultados, quer na seleção A, quer noutras modalidades. É um orgulho imenso ser português. Essa que é a grande verdade, é que cada vez mais nós portugueses temos orgulho pelo desporto e pelo que conseguimos alcançar, não só no futebol, mas noutras modalidades também, como é evidente. Filipe, uma pergunta ingrata. Nesta geração, ou neste capítulo FPF, Sim. Qual foi aquele jogador que mais impressionou quando recebeste pela primeira Sim, vez? eu digo qual foi. Que jogador? Sim, o jogador que eu achei que mais novo que podia ter uma carreira e está a ter foi o Ruben Neves, o que está no Wolverhampton. Ele jogou sempre num escalão acima, sempre, felizmente que foi comigo. Epá, e ele já demonstrava uma maturidade de jogo fantástica, líder pelo exemplo e pela maneira como jogava, e eu achava que ele ia ser um jogador e tá. Agora há outros que têm uma qualidade. O Bernardo já na altura tinha uma qualidade com a bola fantástica, e a maior parte dos jogadores que passam nas seleções têm a qualidade. Podem não conseguir atingir grandes carreiras, mas felizmente que a maioria tem chegado à seleção A e tem feito grandes resultados. Você esqueceu-se de dizer também que nós somos campeões da Liga das Nações. Eu pergunto, e peço desculpa, André, e tenho curiosidade também, Jota não foi assim um jogador com tanta influência cá em Portugal, e depois chega à Premier League e faz esta carreira e a capacidade de jogo, e depois dá o salto. Sim, o Jota é um exemplo daqueles que eu tinha falado, que apareceu nas seleções já só ao sub-19, com o professor Edgar Borges. Eu até por acaso estava lá como treinador adjunto, e fez uma carreira vindo de um clube que era o Passos. Não chegou a um clube grande na formação, deu o salto mais tarde e cimentou uma carreira fantástica, e acabou por fazer agora um golo pelo Liverpool. Na estreia internacional lá, tem uma carreira bonita, acho que ainda vai conseguir atingir mais objetivos que se propôs, e é uma maneira de chegar ao sucesso vindo de um clube não com a dimensão dos grandes, mas que também se consegue com trabalho e oportunidade, que foi o que aconteceu com o Jota. O Coceiro referiu numa entrevista há pouco tempo que esta situação de pandemia vai causar graves danos no futebol de formação. Concordas com esta? É o superior, mas acredito que tenham essa noção. Nós queríamos que não fosse verdade, mas pela continuidade. Um bocadinho o trabalho feito até agora. O futebol de formação está parado. Nós vamos só ver se conseguimos que os sub-20 tenham um apuramento na Croácia para o Campeonato da Europa. O Campeonato Sub-23. Eles estão a treinar? Estão a treinar os jogadores? Porque eles jogam todos no Sub-23 e alguns já jogam nas equipas A, e outros que jogam nas equipas B, e esses campeonatos continuam. Agora, quem para baixo está tudo parado. Para a formação. O que acontece é que as gerações para baixo vão perder coisas, eventos importantes e oportunidades de carreira que depois já não vão conseguir. Só se conseguirem à frente, e à frente é cada vez mais difícil, não é? Porque depois só conseguem sub-21, equipa A, sub-19, e aí é cada vez mais difícil. É um processo, é um buraco ali no processo. Infelizmente, para todos. Vamos ver se isto para o ano melhora. É isso que todos nós esperamos, é que melhore, e são coisas sérias, temos que respeitar, e vamos também ao mesmo tempo entrar um pouco naquilo que é também um pouco, não é brincar, mas é coisas que passaram nas vossas carreiras. O Canoa, já vi que a amizade, a proximidade para com o Filipe é muita, não há para aí nenhuma história que o Filipe se tenha também, que a gente possa... Eu tenho uma dele, eu posso contar. Mas é só os dois, não é só um. Dele e do Mr. Peixe, que não veio, eu tenho dos dois logo. É que eles brincam, mas eles foram meus apanha-bolas, é que isto é preciso dizer. Espero que isto fique registado, é que eu sou mais velho. Eles eram miúdos e apanhavam as bolas dos mais velhos, convém, e davam a bola direitinha, como deve ser. Não, as histórias que eu tenho do Mr. Filipe foi no Mafra, durante os treinos estava-me sempre a picar.
a dizer que tinha que passava a bola na traqueia, aquelas coisas dele. É verdade isso? Não, não é. Não, mas há uma grande Tem algumas, Filipe? Eu de dele, qualidade, qualidade, só não, com só qualidade. tenho qualidade. O que me lembro, quando fecho os olhos só vejo qualidade. Vejo a imagem dele de qualidade. Não, o Canoa foi um jogador que fez uma carreira bonita, pá, tem que se ter orgulho. Eu já lhe disse felizmente que foi o meu jogador, separando a amizade que temos e que vai prevalecer. E é estas coisas, podermos estar aqui este bocadinho, pá, que nos deixa satisfeito, não é? E que nós levamos da vida. É esta amizade. Depois de tudo o que passamos, nós conseguimos continuar amigos e ter bons momentos. Nós, de certeza que tínhamos mais para perguntar. Estava para 3 A conversa é agradável. Antes de mais, agradecer a vocês. Já vou terminar, mas primeiro o André tem aqui sempre 5 perguntas quatro perguntinhas quatro só. perguntas de Resposta resposta rápida. rápida. Já sei qual vai ser aqui a resposta do Filipe Nuno, Não, mas vou não. perguntar. Canoa, qual foi o melhor treinador que tiveste na carreira? Carlos Pereira. Já vou responder eu a seguir. Filipe, qual foi o melhor treinador que tiveste? Já foram tantos? Pá, foram muitos, mas o que mais marcou no momento da minha carreira foi o Queiroz. Canoa, o melhor jogador com quem jogaste? Ou partilhaste balneário? O melhor jogador com quem Jogador com mais talento com quem eu joguei foi o Dani. Dani. Com mais talento. Havia uma história lá à parte. Desculpa. Uma história que eu vi no... o Pedro Martins, acho que o Pedro Martins contou. Foram num estágio para a Holanda, não sei se ainda lá estavas. Não, eu não tive com o Pedro Martins no Sporting. Holanda? Ele conta na Holanda um estágio que fizeram e o Dani, ele está no quarto e de repente vê o Dani à noite a fugir, dizer que vai ter com umas holandesas. Não. Ele dizia que era impossível o Dani ser jogador, tanta Sim, solidação sim, que sim. tinha, aquilo era má. Mas ele quando estava na cama, à janela, de repente passa o Dani, onde é que vai, Dani? Pá, tenho umas miúdas à espera, não sei o quê, e foi. O Dani, por acaso já tive a oportunidade de lhe dizer, era um jogador com um talento enorme, mas ele não amava o jogo. Não era apaixonado pelo futebol. Não era, percebes? Não, sim, não tinha isso na altura, não tinha nem. Pronto, ele tinha outro, o foco dele não era o futebol exatamente, mas era um jogador com um talento enorme. Filipe, a seguir ao Canoa, que era o meu jogador com quem jogaste? Peixe. Primeiro o peixe e depois o Canoa. Pois. Não posso, é verdade? Certo? Canoa, o melhor jogo que fizeste? Tens noção desse? Consegues destacar um... Epá, Sentiste? Melhor jogo, o jogo que me senti, pá, se calhar o top foi Taça Portugal em Guimarães pelo Torriense. Filipe, Eu não sei qual foi o meu melhor jogo, mas o jogo que me mais marcou foi ter sido campeão do mundo da final. então deve ser também aqui a resposta, o momento mais alto da carreira Sim, é esse. foi, claramente. Esse e depois a Taça de Portugal, porque é mítico o Jamor. Canoa, o momento mais alto da carreira que Sim, sentiste? Taça Portugal com o Guimarães e esse jogo, sim. Sim, senhor. Terminar. Estamos conversados. Eu não sei Obrigado. se Eu vocês... quero agradecer. Acho que é estas coisas que nos fazem felizes e continuar a amizade e este tipo de programas que podemos proporcionar às pessoas um bocadinho do que é o futebol, sem ser nas 4 linhas, mas jogado de outra maneira, Sem e a polémica. amizade, sem polémica, com Aí a histórias discussão bonitas. do... Não, mas isto Pronto. é a amizade. Que valete. Agradecer. Se fosse o peixe era fruta, mais, se com fosse o que é que peixe. É isso, fosse o Era peixe. dois- E a era 2 para 1, disponibilidade, era 2 para 1, era arrebentar com total ele. para tudo o que precisarem. Tá, obrigado pelo Nós, convite também. nós O Duarte agradecemos, faz sempre questão de oferecer uma coisinha. nós Duarte. agradecemos também. A pena é, às vezes, os atalhos que nós temos que correr para chegar a bom porto, mas, Mas vale boa a pena. vontade a gente consegue lá chegar. Não me diga que o Canoa não queria vir à entrevista. Teve difícil, pronto, pôs essas o coisas que empresário pelo meio, não estava fácil. Nós temos aqui uma pequena lembrança da vossa presença aqui. Eu vou passar ao André a dar ao Pedro Canoa. Obrigado. Eu agradeço. E também aqui, Muito obrigado. Filipe, ele, provavelmente, Obrigado. Filipe, eu agradeço-te, a ti e ao Canoa, e nós estamos conversados, eu, o André, o Ricardo Bessa, também a Nancy Paulo e o Micael Dias, o agradecimento e marcarmos encontro para uma próxima oportunidade. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. FM Café.